Querido e amado Kahal, Shalom para todos. Nós estamos aqui chegando agora no primeiro Yom Tov de Pessah, uma época de Geulah, uma época de salvação. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o que significa liberdade. A gente vai entrar e vai ler a Haggadah, falar sobre nossa escravidão e nossa liberdade. Então eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre isso, tanto no nível global, com o povo de Israel de modo global, ou no nível também pessoal, individual. Muito bem. Está escrito que a época da escravidão do Egito era chamado de Mitzrayim, vem da palavra Meitzar, de sofrimento, certo? Qual era o grande sofrimento que a gente tinha? Que a gente era controlado, que a gente não tinha liberdade, isso é óbvio. Só que o Mesilat Yesharim, ele explica que a nossa grande escravidão no Egito, ela não estava no âmbito físico da coisa, ela estava no âmbito mental, no âmbito espiritual. O que isso quer dizer? A escravidão, a rotina do Egito, ela chegava a tal ponto que a gente não tinha identidade como povo, a pessoa não tinha vontade própria, ela não tinha, a cabeça dela era fechada só naquela rotina, vai, come, trabalha, dorme, vai, come, trabalha, dorme. Até o ponto que nossos sábios, eles comparam o povo de Israel como um órgão ou como um feto que estava dentro da mãe, que era como se fosse um órgão dentro de um corpo só, que era o Egito, e aqui não tinha liberdade para fazer nada, não respirava por si só, ele era preso e era dependente do Egito, tinha a cabeça fechada, não conseguia refletir, não conseguia melhorar. O faraó, o que ele queria fazer era justamente não deixar a gente ter tempo para pensar, a gente não deixar a gente evoluir, não deixar a gente mudar nada daquela rotina que tem. E esse tipo de escravidão, ele ainda existe hoje, nos nossos dias. No Yetzer Hara, ele quer o tempo todo deixar a gente na mesmice, deixar a gente com cabeça fechada. Está escrito que, da mesma forma, está escrito que quando o povo saiu do Egito, ele saiu, foi como um nascimento. O povo inteiro virou independente. O povo de Israel, basicamente, ele nasceu de forma nacional, de forma global, quando ele saiu do Egito, porque aí era um povo que começou a desenvolver uma cultura própria, costumes próprios, recebeu a Torá, os mandamentos próprios, sua própria forma de viver, própria forma de fazer as coisas, própria forma de servir a Deus. Então essa foi a grande liberdade. Por isso que foi o nascimento, que é um órgão que saiu e agora ele é independente, não está mais preso pelo cordão umbilical. Então isso é um aspecto filosófico, é um aspecto muito importante. A gente deixou de ser estático como povo e a gente se tornou independente com a nossa própria cultura. Então isso aí foi o grande nascimento do povo de Israel. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto global. Vou falar agora com vocês um pouquinho sobre o aspecto pessoal. Quando a gente pensa em liberdade, além da questão da gente ter liberdade para refletir, para pensar, para evoluir, a gente tem que pensar sobre o seguinte fator também. Liberdade, de acordo com a Torá, ele é uma coisa muito relativa. Por exemplo, quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em alguém que não está fechado, a gente pensa em alguém que pode correr pelo campo. Mas vamos pegar uma planta que ela está lá no cantinho dela recebendo nutrientes da terra, que ela está absorvendo oxigênio, fazendo fotossíntese. Isso para ela, diz a Torá, é a liberdade. Por quê? Porque ela está cumprindo com todo o potencial dela, ela está fazendo tudo o que ela pode fazer, ela está cumprindo com o potencial. Um animal que ele não está engaiolado, então ele está cumprindo com todo o potencial. As pessoas no Egito não estavam cumprindo com todo o potencial, e mesmo depois que saíram, ainda não saíram totalmente de liberdade. A gente falou que o povo estava em vários níveis de impureza e foi subindo devagarinho. Por quê? Porque a cultura egípcia, ela estava dentro de nós. A gente ainda não estava com a cabeça fechada, teve problemas no deserto, reclamamos, tal. Até o recebimento da Torá, a gente teve que subir vários níveis nessa liberdade. Então, o ser humano, nossa, é a mesma coisa. A liberdade para a gente é conseguir potencializar tudo que a gente tem aqui dentro, conseguir tirar aquilo que é a nossa essência. A nossa alma é a nossa essência. Então, como é que a gente faz isso? Em Pessah, é o momento que a gente lembra da nossa reflexão. Vocês acham que agora a gente perdeu nossa liberdade? Por um lado, a gente perdeu nossa liberdade física. Igual no Egito, a gente ficou dentro das casas, antes da saída do Egito. Só que esse momento era um momento para reflexão, para a gente pensar, para a gente melhorar. Muita gente falou comigo que está cumprindo o melhor Shabat, que está querendo saber o motivo das coisas, que está estudando uma Torá. Eu estou vendo as pessoas, por quê?
Porque a Hashem deu um puxão de orelha, a gente só aprende com puxão de orelha, é impressionante. A gente tem que parar para pensar e para melhorar, para fazer tchuvá. Muitos rabinos grandes health estão falando que a redenção e o Messias está na porta. Isso é uma coisa boa para nós, uma coisa boa, uma coisa que nós esperamos milênios, só que ao mesmo tempo é uma responsabilidade. É o momento da gente voltar para a Torá, é o momento da gente fortificar. Primeiros dias de Pessah e principalmente os últimos dias de Pessah são dias propícios para a chegada do Messias. Então nós temos agora que nos fortificar, se for realmente a hora, né? Não tem como a gente saber. Se for realmente a hora, se for realmente sinal, fazer techuvá. A vida e a morte, a saúde não estão nas mãos do chinês que fez o negócio lá da partícula. Não, tudo isso aconteceu porque Hashem permitiu que acontecesse. Se alguém vai ficar mais doente, se alguém vai ficar menos doente, vai pegar, se não vai pegar, como vai pegar, vai depender tudo só do nosso mazal de Hashem. Não só da idade, não só disso. Obviamente a gente tem que tomar os cuidados, mas depende só do mazal de Hashem. Por isso, a gente tem que se libertar. Se libertar é uma coisa que dá para fazer agora. Porque agora a gente está preso em casa, a gente entra dentro de nós, nós entramos dentro de nós mesmos, nós entramos numa reflexão interna muito profunda. E essa reflexão, a gente não tomar cuidado, pode deixar a gente maluco. Mas se a gente souber usar para se focar no que é realmente importante para nós, potencial incrível de liberdade, para a gente começar a fazer a vontade de Hashem, se redescobrir, se fortificar e chegar numa liberdade muito maior, se Deus quiser, quando a gente sair dessa situação. Então é uma oportunidade, é uma vontade de Hashem que agora a gente fique em casa e reflita. Pense, por que está acontecendo tudo isso? Não adianta só ficar vendo, não sei o que, faleceu tanto, aconteceu tanto, não sei o que, tem que entender o porquê, o que está por trás. Tem que pensar não só de forma superficial, se a gente ficar só vendo quem aconteceu, quem adoeceu, Deus o livre, quem morreu. Não, tem que pensar o que está por trás. O que está por trás disso é um momento de fortificação, de reflexão, de tefilá, de subir, de se libertar da nossa cabeça, que a gente está preso sempre nos mesmos paradigmas. Eu faço isso, eu não faço aquilo. Não, de se superar, de melhorar. Isso que a Hashem quer com toda essa revolução na nossa sociedade, na nossa realidade. Isso é a liberdade verdadeira. A gente saiu bibilo, a gente faz o bibilo e pensa, bibilo e Yatzar Mitzrayim, rapidamente. A gente viu que estava tendo um problema, teve rapidamente que fazer tchuvá. Agora também vamos fazer tchuvá, se fortificar, comer melhor kasher, cumprir melhor o Shabbat, a Haggadah, os Yamim Tovim, as mitzvot da Haggadah, olhem os outros vídeos. E fazer tchuvá shlemá, para que se for a hora realmente da Geulah, a gente vai estar preparado. E a nossa Torá, está escrito Torá Magna Umatzla. A Torá, ela protege e ela salva, protege para que não venha e salva para que, se vier, vai ter salvação. A nossa Torá, ela pode salvar a gente. Então tem que se fortificar muito na Torá, se prender no estudo da Torá esses dias também. Tzedakah, Torá, Techuvá, Tefilá, todas essas coisas quebram as Gezerot, quebram os mais decretos. Isso não estou, Deus o livre, diminuindo na importância, não estou do isolamento, todas as medidas nós temos que fazer todas elas, mas mais do que isso, eu me atrevo a dizer, tão importante quanto isso ou mais, é a parte espiritual, que no final das contas, pode fazer uma coisinha aqui, não ter brahá e ter um problema, só depende de Hashem. De Hashem, é um inimigo invisível, Hashem é que está coordenando isso. Então isso nós temos que nos fortificar, nós temos uma arma para lutar, nossa arma é a nossa liberdade de Pessah, é essa fortificação da liberdade, a potencialização da nossa reflexão e as consequências dela nos nossos atos, na Torá e na mitzvot. Estou com muita saudade de vocês. Eu desejo Hag Kasher Sameach para todos. Se Deus quiser, todos nós vamos ser protegidos por Hashem, pela Torá. Vamos fazer nossa parte juntos. E Bezrat Hashem, nós vamos ver Mashiach Bekarov com muita saúde. Nós vamos ver a Geulah, nós vamos poder sair para a sinagoga de novo, sair de casa, logo, Bezrat Hashem, Yeshuat Hashem, que Herefeim, a salvação de Hashem, ela vem num piscar de olhos. Vamos viver um dia de cada vez intensamente com Torá e com mitzvot, e, se Deus quiser, Hashem vai mandar a salvação para nós, e nós vamos poder sair tranquilos de casa, com muita saúde. Pessah, Kasher Vesameach para todos, Shabbat Shalom.